Olá, malta! Lição de quinta-feira tem como tema o poder da oração. Se você é um homem, uma mulher de oração, deves ter muitas experiências em situações que você se encontrava, mas quando orou, Deus o ajudou. E quando nós oramos, nós obtemos 3 respostas: sim, não e espere. Tenha em conta isto. Na lição de quinta-feira, Paulo orou para que os seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo intercedeu, desejava que os colossenses ficassem cheios do conhecimento, do pleno conhecimento do que é verdadeiramente a vontade de Deus. Nós só conhecemos a vontade de Deus quando nós nos desfazemos dos nossos ideais, quando nós acreditamos que a verdadeira sabedoria vem de Deus, não de nós mesmos. E muita gente se pergunta: qual é a vontade de Deus? Como podemos saber a vontade de Deus nas nossas vidas? A lição traz 4 pontos essenciais que nos ajudarão a conhecer a plena e boa vontade de Deus. E o primeiro ponto é o Espírito Santo. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas como é que eu vou descobrir que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Quando vocês apresentarem os frutos do Espírito. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito: o amor, a mansidão, a benignidade, a longanimidade. Quando vocês apresentarem os frutos do Espírito, aí sim você pode dizer que a minha vida está sendo guiada pelo Espírito Santo. E quando você aprender a ouvir a voz de Deus, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E outro ponto é a palavra de Deus. Deus nos deu a sua Bíblia para que a gente conhecesse a sua plena e boa vontade. Nós devemos ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, de fato estás a se perder. Nunca vais conhecer qual é a boa vontade de Deus sobre a tua vida. Portanto, lhe aconselho a ler a Bíblia. Estamos a fazer o ano bíblico. Já iniciamos no livro de Gênesis. Hoje acredito eu que vamos ler a partir do capítulo 26 até o 29. Faça o ano bíblico, leia a Bíblia, estude a Bíblia e descobrirás qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. E o outro ponto é que eu ainda acredito que Deus usa homens e mulheres para nos alertar dos perigos dos últimos dias. E nós temos o espírito de profecia manifestado nos escritos da nossa irmã Ellen White, que nos ajudam a compreender os últimos dias, mas nunca devemos trocar a Bíblia com os escritos de Ellen White. A Bíblia é a luz maior e a luz menor, os escritos da irmã White. Nunca devemos trocar, nunca devemos colocar num ponto de comparação os escritos da irmã White com a Bíblia. A Bíblia sempre estará em cima dos escritos da irmã White. Apenas os escritos da irmã White nos leva a estudar as Santas Escrituras. E outro ponto que eu queria destacar aqui são as circunstâncias providenciais. Às vezes uma porta vai se fechar, às vezes uma porta vai se abrir. Nem sempre o que nós desejamos é o que Deus deseja. Então, que esses pontos sirvam de reflexão para a tua vida, que você compreenda que Deus quer que nós conhecemos a sua vontade, a sua boa vontade. E esses pontos que acabamos de descrever aqui fazem com que nós conhecemos a plena e boa vontade de Deus. E eu queria deixar aqui a pergunta de reflexão, vai ser já um hábito. Suponha que alguém lhe perguntasse: como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra? O que você poderia responder? Como você poderia responder a alguém se lhe perguntasse como você sabe que Deus está guiando a sua vida em uma direção ou outra? Que essas lições sirvam de exemplo para nós. E amém. Fica na vontade do nosso Deus. Tchau.